Muitas das vezes um trabalho que você acha que é em vão, às vezes a nossa mente humana, ela tenta dizer pra gente, isso não vai dar em nada. Mas o Espírito Santo que nos vivifica, ele fala, persista, acredite, confie, porque quem faz a obra sou eu. Ainda que você não esteja vendo, eu estou trabalhando. E foi muito interessante esse convite que o Cris, carinhosamente, né, Cris, que a gente chama ele assim, fez. Para mim também foi algo que me conectou naquilo que o Senhor está fazendo numa nova fase das nossas vidas, né? Estou aqui com meu esposo, o pastor André, queria que ele ficasse de pé, por gentileza. Minha filha, Giovana, tá? Minha família, eles que estamos assim, juntos, caminhando nessa obra do Senhor, obrigado. Também já quero deixar um abraço do nosso pastor Pierre, lá da Igreja Batista Central de Sepetiba, e dizer que Deus tem feito grandes movimentos na nossa vida. E no dia que o Cris mandou a mensagem, ele mandou um áudio, né? Eu estava no meio do culto, no momento de oração, onde o pastor estava fazendo um momento de... ali com a igreja, né? Porque nós iniciamos lá na igreja um momento de leitura, uma vida com propósitos. E era o primeiro dia. E ali o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração, ele mandou o áudio, só que eu só ouvi depois. E eu entendi que era para eu estar aqui hoje. Eu quero dizer que se o culto acabasse agora, eu já sairia daqui extremamente edificada e ministrada pelo Senhor. Cris deu um testemunho aqui sobre o que um dia Deus me usou para poder falar e trabalhar e discipular. Discipular é algo que requer amor, paciência, tempo, dedicação. E às vezes a gente não quer ter esse tempo, porque a gente está muito corrido. Eu lembro que às vezes acabava o culto, a gente ia ali para a praça e ficava numa fase em que Cristo estava entrando numa fase de muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitas pressões em torno dele. Mas o Senhor sempre tinha uma palavra de encorajamento, de fortalecimento, para que ele não desanimasse, para que ele não olhasse, para que ele fosse, seguisse aquilo que o Senhor tinha para ele. Eu louvo a Deus pela sua vida, Cristo. Fico feliz em ver você aqui cantando, se envolvendo hoje casado com a Bia, com a Beatriz. Também fico muito alegre em poder conhecê-los. Que Deus continue fortalecendo a vida e o ministério de vocês. Mas já nesse vídeo que acabamos de assistir, eu pude também me conectar com o meu início. Porque, na realidade, eu até falei para o Cris, eu quando fui do outro ministério que nós éramos, nós estávamos filiados a uma convenção em que nós fomos consagrados como missionário, né? Hoje nós estamos na Igreja Batista, eu sou apenas a serva Carla Andréia. E com muito orgulho, porque não existe nada melhor do que ser servo do Senhor. Mas o que mexeu comigo nesse vídeo aqui também, um dia alguém semeou na minha vida. E essa pessoa que semeou na minha vida foi minha avó, Maria Elias, hoje já falecida, viveu 100 anos. E eu lembro que quando eu comecei com ela ali na Assembleia de Deus, em Padre Miguel, uma igreja muito pequenininha, ali perto de uma comunidade na Vila Vintém, não sei quantos conhecem, eu vivi quase que um pouco do que essa jovem também expressou. Porque, na realidade, eu não tinha muito apoio dos meus pais. Meus pais já eram separados. E eu vivia com a minha avó, minha mãe trabalhava, né? Vivíamos eu, meus primos. Mas assim, eu não tinha muito apoio. E a minha avó conheceu Jesus já na tenridade. Mas ela me levava, pequenina, aos cultos, aos trabalhos. E ali eu conheci Jesus já pequena. E passei a experimentar com fervor e com alegria o que era pertencer a esse Jesus. O que era ter uma vida tocada pela presença do Espírito Santo e poder e querer falar disso. Eu lembro que quando eu, na escola, passei um tempo ali, né? Depois eu precisei sair porque Obrigada. Eu precisei sair porque eu não podia mais ir à igreja. Minha mãe achava perigoso. Muitas das vezes ia com umas senhoras, né, pelos becos dos prédios, vinha à noite. Existia uma questão também da doutrina, né? Então, muitas oposições para que eu prosseguisse, eu tive que parar de ir. Mas, em frente à casa onde nós morávamos, existia uma igreja batista.
E aquela chama nunca se esfriou no meu coração. Eu lembro que quando eu comecei, eu tinha tanta paixão por compartilhar desse amor. Eu escrevia cartas para os meus colegas de sala. Hoje a gente tem e-mail, tem WhatsApp, tem várias coisas, ferramentas poderosíssimas que às vezes nós não sabemos usar. Mas naquela época eu escrevia cartas, um a um, para cada um, para falar desse amor. E eu lembro que eu tinha uma amiga, não tenho até hoje, né? E na época ela até falava muito assim, nossa, mas a Carla, ela com essa coisa de Jesus, de igreja, ela tá tão meio fanática. Mas eu não deixava me demover por aquilo que vinha contra mim, porque eu tinha um fervor, um ardor no meu coração em compartilhar daquilo que o Senhor estava fazendo na minha vida. E depois de muitos anos, né, essa minha amiga se converteu, se tornou até pastora. E ela, não tem muito tempo, nós criamos um grupo de amigos, né, que nós nos encontramos e outro dia ela pôde dar esse testemunho, ela falando, eu louvo a Deus pela sua vida, porque você não desistiu, você não se envergonhou, você falou de Jesus para mim. Como temos nos movido naquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer? Hoje eu falei para o Cris, né, a mensagem ela vai ser uma mensagem muito simples, baseada exatamente no versículo que é o tema, né, da campanha João 3,16. Vocês podem abrir novamente a Bíblia de vocês? João 3,16. Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez um versículo, um texto muito conhecido, onde falamos, onde pronunciamos, mas não paramos para refletir com mais profundidade cada parte do que esse versículo quer nos dizer. Eu quero já iniciar também essa meditação dessa manhã, ressaltando que hoje nós estamos e existimos e fomos criados com um propósito. Estamos aqui hoje, né? Existimos e fomos criados com um propósito. Ainda que as circunstâncias adversas, as impossibilidades queiram nos fazer acreditar que somos obra do acaso, isso não é verdade. Eu não sei o que tem passado na sua mente, o que você tem recebido de informações, o que tem em conflito dentro de você. Talvez uma história de vida um pouco difícil, porque eu também tive a minha fase difícil de história de vida. Tive, mas o Senhor me sustentou, o Senhor me guardou. E hoje eu estou aqui. Não imaginava nunca estar aqui hoje, numa manhã de domingo, pregando aqui na Igreja Memorial Batista Memorial, em Vila Valqueire. Como Deus é lindo, como Deus escreve a nossa história. E muito antes da gente existir. Salmo 139 fala que, o salmista Davi ele fala, eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando no secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes que qualquer um deles existisse. A nossa vida já foi escrita pelo Senhor, muito antes da gente existir. Existe propósito de você existir. Você não está aqui por acaso. E o nosso maior dilema, nosso maior conflito é saber e entender por que estamos aqui. Por que existimos. Porque Deus nos fez e nos permitiu nascermos nesta geração, nesse tempo em que estamos vivendo, quando muitos falam que estamos vivendo no tempo do fim. Muitos falam que somos a geração do arrebatamento. Você já parou para pensar nisso? Que eu e você nascemos exatamente nesse tempo e que Deus assim permitiu porque há um propósito. Colossenses 1,16 também reforça isso. Ele diz, pois nele foram criadas todas as coisas, dos céus na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos e soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Deus criou o homem, Deus criou você, Deus criou a mim para o louvor da sua glória.
Mas a gente precisa entender e relembrar também que tudo isso era perfeito no Éden, não é verdade? Tudo era perfeito. Quando Deus criou todas as coisas, pelo poder da sua palavra, Ele disse: haja luz, haja o firmamento, haja. Mas ao homem, ele disse o quê? Façamos, conforme a nossa imagem e semelhança. Mas tudo era bom. E quando Ele criou o homem, Ele disse: isso é muito bom. Mas infelizmente, algo aconteceu e nós conhecemos bem, né? A desobediência, o pecado entrou na humanidade por intermédio de Adão. Houve uma separação entre Deus e o homem, um grande abismo se interpôs, e agora Adão e Eva foram expulsos do jardim com uma condenação, com uma sentença. Cada um recebeu a sua. Mas ainda assim, ali, naquele momento, exatamente, Deus já demonstrou e revelava um plano de redenção e salvação para o homem. Você imagina a grandeza desse amor de Deus? Uma expectativa frustrada, talvez, do Senhor em falar: eu criei tudo. Primeiro Deus criou todas as coisas, depois Ele fez o homem para cuidar, para apreciar, para zelar por aquilo que Ele fez. E de repente isso é frustrado por uma desobediência. Mas ainda assim Deus, na sua infinita misericórdia e compaixão, Ele ali já elaborou, Ele ali já estava visualizando, Ele já estava ali demonstrando um plano de redenção para o homem. Lá em Gênesis 3:21 está escrito: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Porque se houve peles de animal, é porque um sangue precisou ser derramado. O ato de Deus para com Adão e Eva, que representariam a humanidade, demonstra um ato de misericórdia, de graça, de amor, que apontam para o sacrifício do Cordeiro perfeito, Jesus na cruz, e que se cumpriu muitos e muitos anos depois. Deus estava decidido a reconectar o homem com Ele novamente, através de seu Filho Jesus. E não haveria outra forma. Essa seria a única e infalível forma de salvação para o homem. João 14:6 nos confirma isso. Palavras do próprio Jesus, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. O amor de Deus foi revelado na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, para quem também foi designado uma missão e um propósito. A missão de ir até a cruz com um propósito de que fôssemos alcançados pela sua graça e pelo seu amor. Nós vamos agora entrar propriamente no texto, mas eu queria também ler um trecho de um livro, até que eu comecei a ler, de Max Lucado, 3,16. Achei bem interessante. Ele fala assim: uma exposição de 28 palavras de esperança, começando em Deus, terminando com a vida e encorajando-nos a fazer o mesmo. Vou repetir. Uma exposição de 28 palavras de esperança, começando em Deus, terminando com vida e encorajando-nos a fazer o mesmo. Se tivéssemos que resumir um dos maiores propósitos que a Bíblia nos aponta e instrui, seria exatamente este texto de João 3,16. Sabemos e temos ciência, temos ouvido muitas mensagens nesse tempo. Muitas coisas têm chegado aos nossos ouvidos. Muitas mensagens têm sido anunciadas e pregadas nesses últimos tempos. Mas o que não podemos perder de vista é exatamente esta mensagem. E por causa do seu maravilhoso amor e graça, fomos alcançados e não podemos deixar de anunciar ela a outros. O Evangelho não é sobre nós, para nós. Viver para nós somente. Não. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Ele é poder de Deus. Vivemos
em um tempo de muitas distrações. Vivemos um tempo de muitas seduções, muitas ilusões, falta de visão e entendimento de quem realmente somos, de quem Deus nos chamou para ser. Vivemos um tempo de falta de identidade, falta de propósito, falta de visão. Muitas pessoas querendo ser aquilo que Deus nos chamou elas para ser, querendo mostrar para as pessoas aquilo que não são. Deus nos chamou para sermos discípulos dele. A mensagem do ID diz: ide, fazei discípulos. Ser igual a Jesus é o nosso alvo. Temos identidade em Cristo. Você tem identidade em Cristo. Você não é o que o mundo diz, a sociedade diz. Você é o que a palavra de Deus diz que você é em Cristo Jesus. E com base no texto de João 3,16, eu quero destacar 4 aspectos que considero importantes. O primeiro deles está exatamente nesta declaração: porque ele amou. Porque ele amou. Isso nos revela uma atitude de alguém que decidiu algo. A expressão do amor de Deus, ela não está relacionada a um sentimento simplesmente, mas sim a uma decisão. Você consegue entender isso? Sabe por quê? Porque se a gente parar para pensar, não havia nada em nós de bom para que ele nos amasse. O próprio Jesus, em certa vez, declarou: eu não sou bom, bom é o meu Pai que está nos céus. Romanos 5,10 diz: éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte de seu Filho. Para nós não havia esperança de salvação. Romanos 3:10-12 diz: como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que o busque. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só sequer. Versículo 23 de Romanos 3 diz: porque todos pecaram e separados ou destituídos estão da glória de Deus. Aí eu pergunto, que nós, como pecadores, inimigos de Deus por natureza, filhos da desobediência, olha que nós falamos no início dessa mensagem sobre o pecado original. Fomos filhos, porque nos tornamos herdeiros deste pecado de Adão. Filhos da desobediência. O que nós teríamos para que o Senhor decidisse nos amar e entregar a sua vida por nós? O que nós tínhamos? Nada. Isso é graça. Graça é um favor que nós não merecemos. Misericórdia é aquilo que nós merecemos, mas Ele nos poupa. Graça é aquilo que nós não merecíamos, mas Ele nos deu. O amor de Deus revelado em Cristo Jesus trouxe a salvação, e também hoje em Cristo desfrutamos dos benefícios deste amor. Você pode pensar um pouco sobre isso? A sua vida antes de Jesus e a sua vida hoje em Cristo Jesus. Quais os benefícios você tem desfrutado a partir deste amor que te alcançou? São tantos. O cuidado, o zelo, a provisão. Tantas coisas que às vezes nem paramos para agradecer. Porque muitas das vezes a gente não tem olhado para a vida com contentamento. O mundo em que vivemos hoje, ele tenta o tempo todo nos roubar deste lugar de contentamento no Senhor. Queremos coisas, queremos viver experiências, queremos. Não nos satisfazemos muitas das vezes e não paramos para olhar aquilo que já temos recebido todos os dias da poderosa mão do Senhor.
Em reconhecimento a este amor, devemos buscar viver uma vida que o agrade em tudo, que o glorifique em tudo, tendo a consciência do nosso chamado, de que fomos recriados em Cristo para boas obras. Existe até uma declaração, né? Não me recordo agora quem fez, que fale: pregue, fale, evangelize, se possível for, use palavras. E isso para nós é um desafio diário, porque não somos questionados, ou não somos, as pessoas não olham para aquilo que falamos, mas para aquilo que vivemos, muito mais do que aquilo que falamos. É contraditório eu dizer algo que não cumpro, não é visto, não é notado, não é identificado no dia a dia, na minha maneira de proceder. Porque somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. A pergunta para nós hoje é: o quanto estamos decididos a amar? Jesus, ele amou, ele decidiu nos amar. Em que nível de demonstração o nosso amor está pelas vidas e pelas almas? Porque se amamos somente a quem nos ama, isso é muito fácil. Olha o que Jesus nos ensina em Lucas 6, 27, 36. Ele diz assim: mas a vós que me ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir uma face, oferece-lhe também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixe que leve também a túnica. Dá a qualquer um que te pedir. Ao que tomar o que é teu, não peça de volta. Como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei vós também. Se amardes o que vos amam, que recompensa tereis? Porque até os pecadores amam os que amam. Se fizerdes os bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Porque até os pecadores fazem o mesmo. Se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber no outro tanto. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada esperardes. Então será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, assim como o vosso Pai é misericordioso. E esse, amados, eu considero um dos grandes desafios de nós como servos do Senhor. Vivemos em situações, condições na sociedade, onde o ódio ele é inflamado o tempo todo. A própria palavra de Deus diz: por causa do meu nome, vocês serão odiados. O ódio está em alta. Mas o amor de Deus, ele supera o ódio. O amor de Deus, ele ama, independente de quem são. E para a gente amar os inimigos, para a gente amar aquele que nos persegue, aqueles que muitas das vezes querem a nossa morte, a gente tem que ter o amor de Deus derramado em nossos corações. De fato, não de forma teórica, mas de forma real. O Espírito Santo precisa a cada dia nos vivificar, nos inflamar, nos encher, nos revestir, para que possamos amar como Ele amou. Porque até lá na cruz, depois de sofrer tudo que Ele sofreu, Ele ainda disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que nível está o nosso amor? Eu me confronto nisso. Porque falo nisso, não é porque já venci, estou vencendo. Preciso vencer. Cada um de nós reflita em que nível está esse amor. Romanos 5, 6 e 8, também somos confrontados quando ele diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo que é bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A graça de Deus é algo que nós não podemos, com a mente humana, alcançar.
somente uma mente renovada, transformada, é que a gente vai conseguir compreender um pouco dessa graça. Mas, por causa desse amor que foi derramado em nossos corações, hoje nós temos condições de viver e praticar esse amor, porque ele foi derramado em nossos corações. Você nunca vai poder dizer, não, eu não posso. Você pode. Se você está em Cristo, se você é nova criatura, o Espírito Santo habita em você, você conseguirá amar sim, porque esse amor já foi derramado no seu e no meu coração. Segundo ponto, ele deu. Deus amou, ele deu. Deus deu o seu Filho. Ato de se doar, ato de se entregar, ato de abrir mão de si. Interessante que esse ato de Deus para com o seu Filho, mas também do próprio Jesus, de dizer eu vou, nos revela um posicionamento de obediência em amor. Obedecer não é fácil. Quem diz que é, não é não. Obedecer, muitas das vezes, requer renúncias. E renúncias que nós, muitas das vezes, não estamos dispostos a abrir mão. A obediência nos leva a sair, muitas das vezes, da nossa zona de conforto. A obediência, ela nos faz abrir mão de coisas que para nós eram prioritárias, importantes, essenciais. Como testemunho dessa jovem. Abriu mão de algo que para ela poderia ser importante, talvez para os seus pais. Uma festa de 15 anos. Quem não sonha? Qual é a jovem que não sonha em ter esse momento? Amados. Mas por uma obediência, por entendimento, por algo que Deus ministrou e fez com que ela abrisse mão de tudo aquilo em prol de algo muito maior. Eu não sei se eu teria condição, eu não sei se eu faria isso. Eu não sei se eu estaria disposto a abrir mão de algo assim. Eu não sei se você estaria disposto a abrir mão de algo assim. Mas a obediência em amor nos leva a fazer coisas que nós não teríamos condição de fazer, mas fazemos porque amamos. Filipenses 2, 7 e 8 diz, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Uma morte vergonhosa, onde as piores pessoas eram mortas daquele jeito, humilhado, sem merecer. Mas ele decidiu, ele obedeceu, por um propósito maior. Interessante a gente pensar que desde que Jesus se despiu desta glória, ele abriu mão, disse eu vou abrir mão, eu vou me fazer carne. Mas até ele chegar à cruz, Jesus ele passou por muitos momentos difíceis, igreja. Ele era carne como nós, ele sentia dores, angústias. Jesus ele passou momentos, por exemplo, como propostas. Se nós lembrarmos a tentação no deserto, depois que Jesus foi batizado, o Espírito de Deus o levou para o deserto 40 dias, em jejum, porque ele sabia o que ele ia passar. Propostas vieram, tentações, palavras, quando Pedro disse, não, Senhor, tu não vais morrer, ele falou, sarreta de mim, Satanás. Eu sei porque eu vim, e eu vou cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. E eu pergunto para os irmãos, também assim, não é assim na nossa vida? Quais são as pressões? Quais são as tentações? Quais são as batalhas que você tem enfrentado para não cumprir aquilo que o Senhor te chamou para fazer nesse tempo? E eu também. O exemplo de Jesus para nós é tudo, porque ele não fez isso num estado enquanto ele estava no céu. Ele fez isso no estado humano, assim como nós.
A gente tem que ter propósito, a gente tem que ter constância, a gente tem que ter firmeza naquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer nesse tempo. Quando estamos alinhados com a vontade de Deus, não temos que ter receio em viver os seus propósitos, porque é para isso que Ele nos criou. Quando a gente está alinhado com a vontade de Deus. E eu pergunto para você nessa manhã, você tem certeza do que Deus tem te chamado a fazer? O que tem conduzido as suas decisões? A nossa vida é integral. Nós não temos uma vida secular e uma vida na igreja. A nossa vida é um todo. Então, dentro daquilo que você faz, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, porque eu também sou dona de casa, existe propósito. Mais do que nunca, precisamos estar posicionados de forma firme, consciente, consistente. Consciente e consistente. O que é consistente? É algo que é firme. É algo que não se abala facilmente. Naquilo que o Senhor tem para a sua igreja, nesse tempo, e que antecede a volta de Jesus. O clamor é urgente. É só a gente olhar o que está acontecendo todos os dias ao nosso redor. Muito hoje já não se fala mais sobre isso, mas é preciso falar, porque Jesus está voltando. Ele disse e Ele vai cumprir. Ele disse e Ele vai cumprir. Talvez Jesus possa voltar para alguns. A gente não sabe quando será o tempo da nossa partida. Olha o exemplo novamente dessa jovem. E quando estivermos diante dele, o que temos para apresentar? O que temos para oferecer? O que temos para dizer, Senhor, eis aqui. Qual o teu ministério? E quando eu falo de ministério, eu não digo relacionado a títulos, posições ou cargos, mas aquilo que te move, aquilo que arde no teu coração, aquilo que o Senhor tem te habilitado, teus dons, teus talentos, tendo a consciência de que todas essas coisas devem redundar em serviço para Deus. Eu não tenho ministério para ostentar. Eu não tenho ministério para dizer que eu sou. Eu não tenho ministério para ter uma posição. Eu tenho um ministério para servir. Porque servir é a marca do ministério de Jesus. Quando Ele se deu por nós, Ele nos serviu com a sua própria vida. Ser um ministro é ser um servo e estar pronto para servir. Servir a igreja, servir a sua comunidade, servir no seu trabalho, servir a sua família. Interessante que desde o início do culto, o Senhor foi conectando algumas coisas com aquilo que eu ia falar. Deus quer falar à sua igreja. E aproveitando, quero falar também um pouco sobre essa questão de família. Porque precisamos compreender que o nosso primeiro campo missionário é a nossa família. Eu tirei uma declaração aqui de uma publicação lá, o primeiro campo missionário, Departamento da Convenção Batista Fluminense, Educação Cristã. Diz assim: evangelizar a própria família é uma atitude primária de qualquer cristão. O fazer discípulos se inicia em nosso lar e derrama no mundo. O chamado, os exemplos, o campo são no lar. Vou repetir. Evangelizar a própria família é uma atitude primária de qualquer cristão. O fazer discípulos se inicia em nosso lar, se derrama no mundo. O chamado, os exemplos, o campo são no lar. Como está a nossa casa? Como está o nosso primeiro campo missionário? Nesse período em que nós tivemos algumas mudanças na igreja que nós estamos hoje, o Senhor também começou a fazer mudanças em nossas vidas, na minha vida especialmente também, chamando para um tempo maior de estar em casa, cuidando mais de perto. Eu sei que isso às vezes não é uma realidade possível a todos, mas muitas das vezes, amados, nós colocamos coisas que nós podemos dar ou oferecer como substitutos
daquilo que o Senhor nos chama a viver com a nossa família. Achamos que somente suprir a nossa família com coisas materiais é suficiente. Mas suprir a nossa família com alimento, com presença, com acompanhamento é fundamental. Não existe ministério bem-sucedido se a sua família estiver destruída. Não existe ministério, seja ele qual for, bem-sucedido se a sua família estiver destruída. Eu louvo a Deus porque nesse tempo o Senhor tem nos proporcionado vivermos mais alguns propósitos que Ele tem para nós como família, e cada um individual. Nós como pais hoje temos a alegria de poder caminhar junto com a nossa filha nesse processo. Nossa filha, num processo de desenvolvimento da sua fé, das suas convicções em Cristo, e já vê os frutos disso. Nossa filha hoje trabalha ali também junto com os Mensageiros do Rei, já pôde viver algumas experiências no campo missionário, evangelismo de rua, poder também participar na visita à Cristolândia feminina, já serve no ministério infantil, cantando, muitas das vezes trazendo uma palavra. E o que nós precisamos entender como família, como pais, que se Deus nos deu filhos, Ele também nos deu esses filhos com propósito. Eles são como flechas que estão sendo preparadas para serem lançadas no tempo devido, para onde o Senhor quiser os enviar. E quando eu falo isso, eu não falo apenas de uma vocação missionária, porque às vezes a gente pensa que é somente isso, uma vocação de ir para outro país. Não. Aonde eles forem, na profissão que eles atuarem, eles serão flechas lançadas para levar essa mensagem de salvação. Agora eu queria pontuar mais os outros dois aspectos, que estão relacionados agora, não ao que o Senhor, não aquilo que Jesus, mas aquilo que nós precisamos fazer. Esse primeiro, outro aspecto, ele fala assim: todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Nós falamos anteriormente sobre dois aspectos que Deus fez por nós através de seu Filho, em nos amar e se entregar. Nesse ponto agora, nós vamos compreender o ato de crer, ele vai depender de nós. E nos condiciona a podermos desfrutar de uma eternidade com ou sem Jesus. Existem duas realidades que são inerentes à vida do homem, que são a morte e a vida. Todos passamos ou passaremos por elas. E quando assim eu falo, é para a gente ter uma ideia de que não está apenas relacionada à questão de vida e morte nesse mundo. A declaração desse texto, para todo aquele que nele crê não pereça, essa expressão traduzida do grego, não pereça, me apolome, evoca conceitos de perdição e destruição. A raiz apolome, ela é frequentemente usada no Novo Testamento para indicar uma perda severa, uma ruína eterna, o que implica um julgamento final e uma condenação para aqueles que rejeitam a oferta da salvação em Cristo. O fato de o amor de Jesus e a sua graça estar disponível a todos, existe uma decisão a ser tomada em face a esse convite de Deus, e que compromete a eternidade, com ou sem Jesus. As nossas vidas precisam estar ancoradas neste porto seguro chamado Jesus. É preciso crer e é preciso confiar. Como está a nossa confiança em Jesus? Como está a sua confiança em Jesus? Interessante que, estudando, me veio também a lembrança, algo que vai nos fazer conectar um pouco com essa confiança que precisamos ter naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e está nos mostrando que Ele quer que a gente faça. Lucas 5 fala da pesca maravilhosa, não é verdade? Aquilo que para Simão Pedro e os outros pescadores era seguro, a sua ferramenta de trabalho, que era o seu barco, as suas habilidades, a sua ampla experiência como pescador,
naquele momento, os frustraram. Pois eles não conseguiram o quê? Pescar nada. Eles tinham barco, eles tinham experiência, eles tinham habilidade, mas nada disso adiantou, porque naquele dia, naquele momento, eles não pescaram nada. Eles estavam frustrados. Mas Jesus estava ali. E quando Simão Pedro emprestou, ou seja, ele entregou aquilo que ele entendia ser como fonte segura de confiança para ser usado como instrumento para anunciar a palavra de Deus, e deu ouvido à voz do mestre e confiou na sua palavra, ele pôde ver um milagre. Uma pesca a qual ele nunca tinha experimentado e que supriu não apenas a si, mas aos outros. E mais do que peixes multiplicados, essa pesca apontaria para uma grande e poderosa pesca de vidas, conforme o próprio Jesus lhe falou. Mas sabe por que ele conseguiu desfrutar disso? Porque ele confiou. Ele disse: mestre, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. O que Deus tem nos chamado a fazer nesse tempo, dentro da visão e do propósito que Ele tem para a sua igreja, é para transbordar para o mundo. O Senhor tem pão para dar, porque Ele é o próprio pão da vida. E o pão que Ele tem nos dado é para alimentar os que têm fome. E esse pão é a sua palavra. Romanos 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Para a gente crer, é preciso ter fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que nos falta, igreja? E caminhando agora para o último aspecto. Para que tenha a vida eterna. Você já parou para pensar e para refletir alguma vez sobre isso? O que é a eternidade? O que é a eternidade? Talvez se eu perguntasse aqui para os irmãos, o que significa a eternidade para você? Provavelmente eu obteria algumas respostas, tipo: algo que não tem fim, algo que não se acaba, algo que é infinito, por aí vai. Ainda que a nossa mente humana, que é finita e limitada, consiga descrever de maneira teórica o que é a eternidade, nós nunca poderemos de fato explicar por experiência própria, porque nunca estivemos lá. A gente nunca esteve lá. Mas a eternidade não é fictício. A eternidade não é algo imaginário. A eternidade, ela existe, porque o próprio Deus, o próprio texto fala sobre isso. E dentro do que pensamos acerca do que é a eternidade, eu quero fazer duas perguntas. A primeira: você gostaria de passar uma eternidade com Jesus, na presença dele, ou não? Vou repetir. Você gostaria de passar uma eternidade com Jesus, na sua presença, ou não? Esse texto final de João 3,16 nos coloca num ponto de decisão quanto à eternidade. E a palavra de Deus lá em Hebreus 9, 26 e 28 expõe o seguinte: de outra forma, seria necessário lhe fora padecer por muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, a consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Aí eu quero fazer uma segunda pergunta. Com base no que acabamos de ler, você teria coragem de comprometer a sua vida eterna, sabendo que não teria mais oportunidade de voltar atrás e fazer uma nova escolha? Vou repetir. Você teria coragem de comprometer a sua vida eterna, sabendo que não teria mais oportunidade de voltar atrás e fazer uma nova escolha? A palavra é clara. E quanto a isso, também está escrito em João 3,18: quem nele crê não é condenado, mas
Quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Já existe uma sentença para quem não crê. E esta condenação é eterna. Não tem volta. Mas você pode dizer assim: irmã Carla, mas eu já conheço Jesus. Eu já entreguei minha vida para Jesus. Eu já tive encontro pessoal com Ele. Encontro genuíno. Sim. Mas os que estão ao seu redor? E os da sua família? E os seus vizinhos? Seus colegas de trabalho? Seus amigos da faculdade? Da escola? Seu gerente de banco? Sua manicure? O porteiro do seu prédio? Seu professor na academia? Veja que esses exemplos são muito relacionados à nossa vida comum do dia a dia. E quando pensamos em missões mundiais, onde muitas das vezes as circunstâncias são muito diferentes, por exemplo, como aqui no Brasil, onde ainda temos liberdade para falar abertamente sobre Jesus e a sua palavra. Temos ainda condições de pregar, de alguns abertamente, diferente de alguns lugares onde a perseguição é extrema, onde isso pode custar a própria vida, onde aqueles que têm se posicionado por Jesus têm sido abandonados, muitas das vezes até pelos seus familiares, e até mortos por aqueles que defendem a religião. Onde não há liberdade para abrir as portas de um templo e prestar um culto público como esse. As pessoas precisam se reunir às escondidas, porque a perseguição é acirrada. Todas essas situações vêm acontecendo ao redor do mundo, e cada dia mais forte, e com mais intensidade, e mais lugares, nos faz refletir como está a nossa postura diante dessa urgência. Podemos e precisamos nos envolver sim, procurar saber, orar, contribuir para o sustento de missionários, que muitos abriram mão de tudo e que dependem única e exclusivamente da ajuda da igreja. Falar um pouco sobre tudo aquilo que temos visto e ouvido, como o depoimento dessa jovem que acabamos de ouvir e tantos outros. Existem muitos trabalhos, a Junta de Missões, no seu site, você pode acompanhar, observar. Existe um trabalho missionário chamado Projeto Lar da Paz, que abriga meninas e meninos do sul da Ásia, que são resgatados do tráfico infantil e exploração sexual. Muitas meninas foram resgatadas pelas autoridades locais, sempre conseguiram identificar seus familiares e devolvê-las. Existe um projeto, esse projeto que eu estou mencionando, vocês depois podem buscar e acompanhar. Como é lindo o que o Senhor está fazendo em alguns lugares, através de missões mundiais. Mas missões é para todos. Todo aquele que já passou pelo novo nascimento em Cristo Jesus é um missionário em potencial, que vai muito além de títulos, mas sim de chamado. Marcos 16:15 diz: e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 24:14 diz: este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho a todos e a todas as nações. Então virá o fim. Queria pedir os irmãos de louvor, se pudessem já ir se posicionando, a gente já está caminhando para o fim. Muitas das vezes, quando vemos o que está acontecendo ao nosso redor, a iniquidade aumentando, a violência instalada, o amor se esfriando, a maldade, a corrupção aumentando, a impiedade tomando conta da sociedade, o desprezo pelas coisas de Deus, o ódio cada vez mais aflorado, pensamos e às vezes dizemos: Jesus, por que não voltou ainda? E sabe qual é a resposta, amados? Porque ainda existem vidas para serem alcançadas. A pergunta é: o que eu tenho feito para contribuir e ser instrumento usado nas mãos do Senhor para anunciar e proclamar as boas obras? Porque missões começa onde a gente está e ela vai até onde o Senhor quer. Nós vamos cantar uma canção que ela é um chamado, uma reflexão, que ela diz: sonda-me, Senhor, e usa-me.
Eu queria fazer nessa hora 2 momentos de apelo. Se você, nesta manhã, ao ouvir essa reflexão, você de fato sentiu no teu coração que precisa tomar uma posição diferente, uma posição de entrega real, genuína, que você deseja abrir mão de tudo aquilo que está te prendendo, tudo aquilo que está te travando, a que você vá cumprir o teu chamado, o teu ministério. E como eu acabei de falar, missões começam na tua casa, começa no teu bairro, na tua vizinhança, na tua escola. E você diz: Senhor, eu quero ser esse instrumento em tuas mãos, eu quero ser usado por ti. Eu queria que você se levantasse e viesse aqui à frente. Mas também queria fazer um outro pedido, uma outra pergunta. Se você nesta manhã também, que não conhece Jesus, ouviu essa palavra e entendeu que você precisa urgentemente dele, que você precisa entregar a sua vida a Jesus, porque o tempo é já, o tempo é agora, não tem como esperar. Talvez você esteja afastado da casa do Senhor, da presença do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar nesta hora. Se você ainda não teve um encontro com o Senhor, se você deseja entregar, se você deseja se reconciliar com o Senhor nesta manhã, você ficasse de pé no seu lugar. Enquanto nós vamos cantar, você pode tomar essa posição. Reflita sobre tudo que foi pregado. Reflita sobre tudo aquilo que o Senhor ministrou nesta manhã no teu coração. Não resista à voz do Espírito Santo, porque Ele deseja falar, Ele deseja cumprir tudo aquilo que Ele tem para a sua vida neste dia, o seu propósito. Vamos louvar Ele.